Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao segundo semestre letivo, iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. O assunto de hoje é equações. No semestre anterior, a gente terminou ele estudando as expressões algébricas e hoje vamos dar início ao estudo das equações. Primeiro, um pouquinho de história. O primeiro indício do uso de equações está relacionado, aproximadamente, ao ano de 1650 a.C., um documento denominado Papiro de Hind, adquirido por Alexander Henry Hind na cidade de Luxor, no Egito, em 1858. Então veja que o primeiro registro concreto que a gente tem do uso de equações data de 1650 a.C., é bem antigo. O Papiro de Hind também recebeu o nome de Ameis, um escriba que relata no papiro a solução de um problema relacionado à matemática. Então aqui a gente pode ver a imagem do papiro de Hind. O papiro, essa aqui é uma parte do papiro de Hind, depositado no Museu Britânico em Londres. Os gregos deram grande importância ao desenvolvimento da geometria, realizando e relatando inúmeras descobertas importantes para a matemática. Mas, na parte em que abrangia a álgebra, que é onde inclui as equações, foi o matemático Diofanto de Alexandria quem contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos para a solução de equações, que é o que a gente vai ver mais na frente, como soluciona uma equação, como resolve uma equação. Diofanto foi considerado o principal algebrista grego, aquele cara que estudava álgebra. Há de se comentar que ele nasceu na cidade, a cidade de Alexandria, localizada no Egito, mas foi educado na cidade grega de Atenas. Então, para dar início ao conteúdo, vemos a seguinte ilustração. Pensei em um número racional, somei 8 ao número e obtive 31. Em qual número eu pensei? Vamos lá. Eu pensei um número, somei 8 e obtive 31. Então, vamos lá. Esse número pode ser x, né? Pensei no número x e somei 8 ao x. Pensei no x e somei 8. E obtive quanto? Ó. Pensei no número x, somei 8 e obtive 31. Logo, x, que é o número que eu pensei, que eu não sei qual é minha incógnita, né? Mais 8 é igual a 31. Então, isso aqui é um exemplo de equação. Este que está aqui é um exemplo claro de equação. Por que é um exemplo de equação? Porque aqui eu tenho uma igualdade. Ó. Esse carinha aqui é uma igualdade, é o símbolo de igual. Então, eu tenho uma igualdade. Pelo fato de eu ter uma igualdade e uma coisinha aqui que é chamada de incógnita ou variável, eu tenho uma equação. Equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, ó, equações a gente tem que grifar o que aqui? É uma igualdade que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, vamos ver outros exemplos aqui. A gente já teve o exemplo anterior, né? Que era 8x mais 31. Mais 31 não. X mais 8. Perdão, x mais 8 igual a 31. Então, a gente tinha x mais 8 igual a 31. Um exemplo de equação. Outro exemplo de equação. X ao quadrado menos 3 igual a 19. Eu tenho dois exemplos de equação. Vou fazer um terceiro exemplo aqui. X mais 3x ao quadrado igual a 2x mais 10. Tenho um outro exemplo de equação. Perceba que na equação a gente tem dois membros. Os membros são os valores que estão antes e após a igualdade. Então, quando tu identificar a igualdade, que é o símbolozinho de igual, antes do símbolo de igual a gente tem o primeiro membro. Primeiro membro da equação.
primeiro membro da equação. E depois do sinal da igualdade, a gente tem o segundo membro. Do mesmo modo aqui, ó, a gente tem o primeiro membro e aqui o segundo membro. São os dois membros da equação, que a gente vai falar muito neles. Primeiro membro, quem vem antes da igualdade. Segundo membro, quem vem após a igualdade. Aqui o primeiro membro é x mais 3x ao quadrado. Primeiro membro. E aqui o segundo membro é 2x mais 10. Segundo membro. Ok? Exemplos. Muito comum a gente passar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Então, aqui a gente tem alguns exemplos em linguagem corrente. Ó. O dobro de um número menos 10 é igual a 20. A gente sabe que o dobro de um número pode ser representado por 2 vezes x, né? Aí ele fala, menos 10, 2 vezes x menos 10 é igual a quanto? A 20. Então, aqui eu tenho uma equação, 2x menos 10 igual a 20. Eu passei da linguagem corrente para a linguagem algébrica. Então, vai por partes. Quando eu digo um dobro de um número, esse número pode ser... É um número que eu não conheço, né? Eu posso chamar de x, de y, de z, qualquer letra. O dobro é 2 vezes. Por isso, eu tenho 2 vezes x menos 10 igual a 20. Karina tinha certo número de figurinhas. Ela ganhou 15 figurinhas e ficou com 50. Quantas figurinhas ela tinha? Karina tinha certo número de figurinhas. Ela ganhou 15 figurinhas e ficou com 50. Quantas figurinhas ela tinha? Ó, ela tinha x figurinhas. Ganhou 15 figurinhas e ficou com 50 figurinhas. Igual a 50. X mais 15 igual a 50. Ela tinha x figurinhas, ganhou 15, ficando com 50. Mais exemplos. A diferença entre o triplo de um número e 13 é igual a 47. Ó, a diferença é a subtração. Subtração também é chamada de diferença. A diferença do triplo de um número. Então, ó, 3 vezes x é o triplo de um número, a diferença menos a diferença de quem? Desse triplo do número e 15. Então, 3 vezes x menos 15 é igual a 47. Então, está aqui a minha equação. A soma de um número com a sua quinta parte é igual a 2. Ou a soma de um número com a sua quinta parte. Um número eu posso chamar de x, somado com a quinta parte de x, ou seja, x dividido por 5. Quinta parte é igual a quanto? É igual a 2. Então, está aqui. Ó. Passei da linguagem corrente para a linguagem matemática. Okay? Então, essa foi a nossa primeira aula do semestre, uma aula curtinha sobre equações. Mais para frente, a gente vai ver como é que a gente resolve as equações, né? Como é que a gente soluciona para descobrir quem são esses números.